Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo deste domingo, 13 de setembro de 2020, em sua edição 33.401, onde na página A13 nós destacamos mais uma reportagem. No entanto, nós gostaríamos que, por gentileza, vocês pudessem se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo nas redes sociais e, é claro, meus amigos, não deixem de deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Então, meus amigos, na página A13 da seção Mundo, a reportagem assinada pela Patrícia Campos Melo, nós temos: nova lei criminaliza palavras e imagens e mina livre expressão em Hong Kong. Vejam só que loucura, pessoal. Parece que a China já começou a exercer a sua força, o seu poder dentro do território de Hong Kong. Uma lei de segurança nacional, sancionada em 30 de junho, alterou instantaneamente a vida e as liberdades dos habitantes de Hong Kong, criminalizando palavras e imagens que apenas horas antes eram vistas como livre expressão protegida por lei. Nós que em várias oportunidades viemos ao canal para analisar com vocês os protestos que os chineses de Hong Kong exerceram constantemente contra os chineses do continente, bem como a repercussão da nova Lei de Segurança Nacional Chinesa aplicado ao arquipélago. No dia seguinte, milhares de manifestantes pró-democracia puseram a nova lei à prova. Alguns carregavam cartazes com slogans como "Libertar Hong Kong, Revolução de Nossos Tempos", que durante meses foram ostentados legalmente nas ruas da cidade chinesa semi-autônoma. Lembrando que, em tese, a autonomia do território de Hong Kong, devolvido aos chineses em 1997 pelo Reino Unido, iria até 2047. Mas parece que os chineses de Pequim não ficaram com muita paciência, não somente em relação à população de Hong Kong, mas as possíveis interferências externas que estavam sendo exercidas. A polícia já prendeu mais de 20 pessoas desde então sob a nova lei, que define crimes políticos passíveis de ser punidos com prisão perpétua em casos graves e permite que Pequim intervenha diretamente, se quiser, no território. Hong Kong já foi um bastião da livre expressão. A cidade funcionava como base da imprensa internacional e organizações de direitos humanos, além de abrigo seguro para refugiados políticos, inclusive os líderes estudantis dos protestos de 1989 na Praça Tiananmen, em Pequim. O massacre da Praça da Paz Celestial, ou Tiananmen, foi analisado por nós no ano passado, em vários programas aqui mesmo no Jornal do Masa, quando ele completou, então, 30 anos de aniversário. Livros sobre tópicos políticos
delicados que são proibidos na China continental eram vendidos nas livrarias de Hong Kong. Mas os limites da lei de segurança são mal definidos. Em consequência disso, artistas, jornalistas, ativistas, acadêmicos e outros correm o risco de infringir a lei com o que dizem, escrevem ou postam no Twitter e em outras redes sociais. Os donos de uma casa de chá perolado que antes apoiavam os protestos publicamente retiraram os materiais pró-democracia que decoravam seu estabelecimento. Inclusive aqui nós temos uma série de fotos, duas fotos, uma toda colorida, na época da maior autonomia democrática de Hong Kong, e abaixo uma em preto e branco, em que o estabelecimento, para seguir a Lei de Segurança Nacional, sofreu uma transformação gigantesca. Vejam que a foto de cima é de dezembro de 2019, a colorida, a foto de baixo é de setembro de 2020. Diz o seguinte: liberdade de expressão em Hong Kong. Na foto de cima, post-its com mensagem de apoios aos manifestantes. Vejam, todos eles coloridos, amarelos, laranjas, vermelhos. Já embaixo você vê uma parede, a mesma, com uma pintura fosca. O dono, o proprietário, tirou o apoio contra os manifestantes. Há também uma legenda indicando o número 2, que eu estou colocando o dedo para mostrar a vocês, e diz o seguinte: camisetas pretas usadas pelos manifestantes e que viraram símbolo dos atos. Veja então a camiseta pendurada perto deste mobile representado pela lua. Embaixo eu circundei com a caneta somente um mobile com a lua. Há também o número 3, vejam, entre os dois atendentes utilizando camisetas pretas. Diz o seguinte: esta personagem tornou-se um mascote não oficial dos protestos. Veja, esses dois atendentes com a camiseta preta, eles estão no balcão com uma espécie de ursinho, este ursinho simbolizando o protesto de Hong Kong contra os chineses. Abaixo, na mesma posição agora, eu circundei, vejam que o ursinho foi retirado. E por fim, o número 4, observe na parte inferior da primeira foto, no balcão uma série de cartazes. Abaixo, na mesma posição, o balcão está livre de cartazes. O pôster de protesto que existia na número 4 deixa de existir na posição número 4, deixa de existir na foto recente. Então, a legenda da primeira foto, aquela em que o dono proprietário do local apoiava os manifestantes, diz o seguinte: dezembro de 2019, esta loja de chá de bolhas anunciava orgulhosamente seu apoio aos protestos de Hong Kong. Já abaixo, a mesma localidade, já limpa, mas a foto de setembro de 2020 diz o seguinte: meses depois, após a aprovação da Lei de Segurança Nacional, os donos da loja removeram toda a simbologia pré-democracia com medo do governo da República Popular exercer um poder muito significativo, quem sabe até eliminar os donos da loja. Um restaurante removeu cartazes em apoio aos protestos
Em seu lugar, afixou cartazes de propaganda política da era de Mao Tse-tung, conferindo um irônico viés moderno aos chamados por revolução lançados pelo Partido Comunista na época. Trocou um revolucionário, a Revolução dos Jovens, que desde 2014 enfrentam a China de forma mais natural e democrática possível, por uma revolução que matou milhões de pessoas, que foi a Revolução Chinesa. Editoras reescreveram às pressas trechos de livros didáticos utilizados em um curso obrigatório de educação cívica, usado em escolas secundárias para evitar a aparência de incluir críticas abertas ao governo da República Popular. Em um livro, a editora deletou uma charge que questionava o modo como é escolhido o líder de Hong Kong por um pequeno comitê cheio de partidários de Pequim. Realmente a situação ficou muito controlada e de forma muito rápida, apesar dos protestos locais e apesar da recusa do mundo em dar apoio à China. No entanto, nada foi feito contra o gigante. Trechos sobre funcionários partidários corruptos e sobre a repressão dos manifestantes pró-democracia na Praça Tiananmen em 1989, um tópico praticamente tabu nas escolas da China continental, foram emendados ou extirpados de livros didáticos novos, segundo constatou uma análise realizada pelo New York Times. Vocês acompanham o jornal do Masa há muito tempo. Nós temos alguns prós, claro, a favor da China, mas também temos alguns contras. Um destes contras é o absurdo que se está fazendo em Hong Kong, sobretudo a manipulação da verdade. Não tem como esconder, por mais que se force, o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Isso é uma mancha marrom na história da educação chinesa moderna. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Isso vai nos dar um segundo programa, porque a reportagem é longa e ela tem algumas outras repercussões. Mas é isso, ficamos por aqui, tudo de bom, fiquem bem, um forte abraço.